Eu ia chegar nessa pergunta sobre a doutrinação na prática que vocês acompanham. Eu sei que vocês recebem muitas denúncias de doutrinação das escolas de BH. Eu mesma já mandei alguma coisa ou outra para vocês, não da escola dos meus filhos, mas que eu recebi no meu direct. E eu queria saber como que vocês lidam. Há uma provocação da escola, as reuniões acontecem, como que a escola reage em relação às denúncias de doutrinação? Existe uma meia-culpa? Professores são demitidos? Ou isso eles consideram que isso está no escopo do trabalho do professor? Assim, não tem uma resposta para tudo, porque isso vai depender de cada caso, né? E também depende da forma que você chega até a escola. Eu acho que isso é o mais importante. Como é que você chega? Porque existem não sei se pode chamar dois tipos de doutrinação. Existe aquela doutrinação que é bem escancarada, que é a melhor que tem. A melhor, assim, é a mais fácil da gente ver. Porque é o professor que vai com a camiseta do Che Guevara, Lula livre, enfim. Essa, quando ele vai com esses sinais, você está vendo, ele está doutrinando. É fácil de você perceber e você tomar uma providência. As doutrinações mais complexas, que é onde a gente precisa ficar mais atenta, são aquelas frases ditas, sutis, é um comentário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que minha filha me contou esses dias. Tinha uma menina dormindo na sala de aula. Ok, né? Não é esse o caso, a menina estava dormindo. O professor cutucou ela com a caneta, assim, ela assustou. Aí todo mundo riu. Aí ele falou assim, sorte sua que foi uma canetada, não foi uma facada fake igual do Bolsonaro. É um comentário bobo, entre aspas. Mas não é bobo. Imagina, ele carrega muita coisa esse comentário. Exatamente. Então, assim, é um comentário sutil, né? Então ele deve fazer outros comentários. É porque isso chamou muita atenção, porque a sala parou para ele cutucar a menina que estava dormindo. Então são esse tipo de coisas. E você precisa estar atento. Você tem que estar atento ao seguinte: ler o material escolar do seu filho. Como é que eu vou ler material escolar? Pelo amor de Deus. Não é ler, gente. Não é igual pegar um livro e ler. Esse eu sempre falo. Todo mundo chega em casa, vai deitar, fica fazendo o quê? Vendo série e mexendo no celular. Pega 15 minutos todo dia, não precisa fazer tudo de uma vez. Dá uma olhada, a gente não precisa ler. Então, por exemplo, matemática, teoricamente você tem que se preocupar um pouco menos, porque, né? Agora, livro de história, geografia, dá uma olhada nos títulos, nos subtítulos, alguma coisa que te chame atenção. Exato. Por exemplo, esses dias eu peguei no livro de história do meu filho e risquei todos estadunidenses. Aí eu falei assim, você está proibido de escrever na prova estadunidense, é americano. Tudo bem, eu me dei o trabalho ali. Mas assim, é você mostrar para o seu filho. Então, você lê estadunidense e fala assim, olha, você pode falar americano. Ou falava também, Cuba... Falou estadunidense, é assim, petista detectado imediatamente. Estadunidense. Todos os livros que suas filhas já são grandes. Samia Bonfim, Glauber Braga, é nível PSOL. Todo livro de história e geografia é estadunidense. Dos meus, eu não peguei nenhum que fala americano. É tudo estadunidense. É na hora de fazer o dever de casa. Você vê as tarefas. Gente, alarmismo climático. Gente, agora você está falando de matemática, Bi, na CONAI, no eixo 3, que era sobre como inserir as matérias LGBT parará no currículo escolar, é esse o eixo. 12 milhões de reais que nós pagamos para esse tipo de situação. E foi a segunda, né? Porque no governo do Bolsonaro, ele já tinha feito a CONAI direitinho, bacana, coisa. Aí, quando o Lula assumiu, ele fez a CONAI extraordinária, tanto que a sigla é CONAE, porque é um E a mais de extraordinária. Eu assisti a palestra de uma travesti, que ela chama Érica, que era professora de matemática, e a palestra dela era sobre ensinar as pessoas que estavam assistindo, que a grande maioria eram professoras, sobre como inserir a ideia LGBT dentro da matemática. Então, ela trouxe um tanto de, por exemplo, problemas matemáticos. Você pode trazer a situação dessa forma, de outra forma. Então, assim... Não, você tem que ficar. Então, ela é matéria... Tem uma mulher na fila, complicado. Entraram mais 2 lésbicas na fila, somado mais a um homossexual... Quantas pessoas tem na fila? Exatamente. Tipo isso, ela deu vários exemplos. Então, assim, você tem que ficar atento. Então, pega o livro de história, pega o livro de geografia, dá uma olhada. Então, assim, quando fala de Cuba,
é realmente assim, aí é um prato cheio. Mas você não precisa dar palestra pro seu filho. Conversa. Lê uma notícia, se você assiste algum jornal ou lê, fala, nossa, você viu o que aconteceu aqui? De novo, o caso do Rio de Janeiro, que era um caso que estava muito assim. Olha só, aproveita esses momentos para conversar, independente da idade, entendeu? Tudo você pode falar. Eu lembro que tinha 3 frases que eu falava pros meus filhos, que eles ficavam assim, eu falava assim, que eles reclamavam, isso não é justo. Eu falava assim, a vida não é justa. Sim. A vida não é justa, nada é de graça, que quando eles eram pequenos, eles tentavam me convencer que existia alguma coisa de graça. Ganhei uma bala, ganhei de graça. Eu falava, não, alguém você ganhou, mas alguém pagou. A vida não é justa, nada é de graça, e tudo na vida é treino. Porque tudo na vida é assim, você tem que... Você vai se burilar. Tudo... É a história da maratona, né? Exatamente. Então, assim, são as 3 frases que eu falava, hoje eu falo, já são um pouquinho maiores, mas eu falava isso todos os dias pros meus filhos. Tem que ser repetitiva mesmo. Agora, tem que ser, tem boa que ser. Também, que eu acho que eu fiz com os meninos, eu tô até, tem uns mesezinhos que eles estão se aproveitando da minha... Mas todo mês eu dava um livro para eles lerem. Então, assim... Já leram a Escola de Frankfurt, já leram os livros do Nicolas, já leram o da Ana Campagnolo, do feminismo, já leram a Subversão, que é do Yuri Bensmenov. É um livro, assim, gente, de cabeceira. O negócio é sensacional. Então isso vai despertando também. Reclamam, né? Reclama. Mãe, que isso aqui. Não, mas eu acho que esse é o nosso papel. Fazer, e é uma tarefa, acabou. Mas às vezes tem muito vídeo. Tem aqueles gravando o mundo livre. É super interessante, porque eles pegam toda essa doutrina liberal clássica e austríaca, e aí eles fazem livrinhos bem pequenininhos, assim, Revolta de Atlas, recontado, A Lei do Bashar, recontado, só fininho, assim, com esses princípios. E tem vídeos com essas frases que a gente repete. A minha filha mais velha, hoje ela tem 17, quando ela tinha 12 anos, um dia, chegando em casa, ela falou assim, mãe, o professor de história, sempre professor de história, falou que Cuba é muito melhor que o Brasil, porque em Cuba não tem desigualdade. Não. Eu lembro, eu tenho 3, estavam os 3 no carro, eu começo a ficar um pouco nervosa, exaltada, eu gritava assim, realmente é muito melhor, todo mundo é pobre, todo mundo é miserável, olha que maravilha. Não tem desigualdade. Não muda pra lá. Não tem desigualdade, realmente. E assim, professor que a gente paga a passagem dele. Exato, mas eu acho que é assim que você ensina o senso crítico, porque aí a próxima vez que esse professor falar isso, ela vai falar. E aí eu comecei... Ela vai falar, mas o médico lá virou Uber. É isso. Você pode mudar pra lá, professor. Mas aí o que eu fiz? Então ela começa a pensar, mas aí não era só eu falando. Aí o que eu fiz? Na época, a Zoe Martinez, que hoje ela é vereadora, mas não era, já tem 5, 6 anos isso, ela fazia uns vídeos no YouTube falando de Cuba, contando como é que era. Aí eu mostrei, claro que o primeiro vídeo ela assistiu meio que reclamando, né, porque não tinha ideia e tal, só que depois ela começou a assistir muito mais, ela falou assim, mãe, você sabia que em Cuba só pode comer, não sei, 150 gramas de frango por mês? Aí eu aproveito, então você imagina como é que é o governo tendo que te falar, e você vai pegando, mãe, sabia que só pode comer 2 ovos? Eu não, né, ela ia ficando impressionada com os vídeos, e aí você vai conversando, então assim, você pode dar exemplos, porque às vezes você mostrar coisas, porque a gente mostra a realidade, voltando ao que eu falei antes, a gente mostra a realidade, então é muito fácil você pegar algum vídeo, um caso e mostrar, porque não é nem eu falando, nem o professor, é a pessoa que vive aquilo, é um caso da realidade, e aí o menino vai começando a ver o negócio de imposto, que ele fala assim, eu vou te dar um sorvete, mas tem que dar metade pro seu irmão, porque, sabe, são casos práticos que você... Em Cuba é assim. Em Cuba é assim, ou o socialismo é assim, ou você tirou 10, eu tirei 0, a gente divide nossa nota, nós 2 tiramos 5, né? Então, assim, são casos práticos que você pode, isso qualquer um, a mãe que trabalha, a mãe que não trabalha, você consegue fazer esse tipo de coisa. Todo mundo pode, sabe? A gente tá um pouco desanimado, o momento do país tá muito ruim. A gente tá falando do medo, né? Do medo. E eu fiquei pensando que uma vez me perguntaram se eu não tinha medo. Eu falei, eu tenho medo, mas eu tenho talvez mais medo de ficar parada e ver o que vai acontecer. Talvez eu tenha mais medo de não fazer nada.